Quem nunca se perguntou quantas horas eu preciso estudar por dia? Será que estudar demais ajuda ou acaba atrapalhando? Essa e demais dúvidas vamos responder aqui nessa aula. E olha só, embora a quantidade de horas diárias de estudo seja um fator importante, isso por si só não é sinônimo de que o projeto esteja caminhando no rumo certo ou errado. Eu já vi casos onde a pessoa ficava por volta de 10 horas diárias estudando no curso preparatório. Ela assistia às aulas presenciais de manhã e à tarde continuava estudando em grupo. Caso perguntasse para ela quantas horas ela estudava por dia, prontamente ela dizia 10 horas. Só que dentro dessas 10 horas estavam inseridas as pausas para cafezinho, para espiar redes sociais e para as conversas paralelas. No fim das contas, essas 10 horas, na realidade, se convertia no máximo umas 4 horas de efetivo estudo. Mais importante que a quantidade de horas é a qualidade do estudo. É claro que o ideal é aliar a quantidade e a qualidade. 2 horas bem aproveitadas vale mais que 4 horas de simulação de estudo. E antes de decidir quantas horas você tem que estudar por dia, tem alguns pontos bem importantes. Primeiro, estudos versus particularidades especiais. Não podemos estabelecer uma quantidade X de horas diárias de estudo se levar em conta as particularidades de cada pessoa. Nessa linha, uns trabalham, outros não. Uns frequentam academia, outros não. Alguns vão para a igreja, outros não. Alguns possuem filhos, outros não. Enfim, perceba que essas circunstâncias, por si só, interferem diretamente na quantidade de horas que poderão ser destinadas aos estudos. Cada atividade dessa consome uma parcela do nosso limitado dia. Embora seja verdade que ao iniciar o estudo será necessário abrir mão de algumas coisas, você não tem que desligar-se de tudo e de todos. Por exemplo, não tem como deixar de ser pai para estudar. Deixar de viver para estudar é algo radical. O ideal aqui é o equilíbrio. O planejamento é fundamental nessa definição. Segundo ponto, estudos versus trabalho. Ainda na ideia tratada no primeiro ponto, ao estabelecer a quantidade de horas diárias de estudo, devemos considerar que a grande maioria trabalha, e o trabalho consome uma boa parte do nosso tempo. Então, normalmente, entre 7 e 10 horas diárias são destinadas ao trabalho. Isso afetará também o número de horas que você vai destinar aos seus estudos. São poucos que podem abrir mão do trabalho só para ficar estudando. Se você estiver entre esses poucos, aproveite ao máximo. Terceiro ponto é estudo versus descanso. Nesse terceiro ponto, quero destacar que o descanso é fundamental para a aprovação. A verdade é que precisamos descansar. Quando ultrapassamos os limites do corpo, o corpo começa a nos dar sinais, como dores, tonturas, falta de concentração, sonolência constante, entre outros. Eu já ouvi alguns dizer que o estudante só deve descansar após ser aprovado. Literalmente isso está errado, mas é claro que você não deve desistir da sua meta enquanto não for alcançada. O fato é, não adianta ficar trocando horas de descanso por hora de estudo. Isso, na maioria dos casos, faz o rendimento cair. Às vezes, a pessoa fica 10 horas quase dormindo em cima dos livros e isso não é estudo. O estudo exige muito de nós, tanto na questão física quanto psicológica e emocional. Descansar é fundamental nessa jornada. Uma vez ou outra esticar um pouco mais é até aceitável. Contudo, não faça isso de um estilo de vida. Outra coisa fundamental é o planejamento. O estudante que não se planeja vive frustrado na maioria das atividades que desempenha. Olha só, a pessoa está estudando, mas pensando, poxa, poderia estar com a galera jogando bola. E quando está no futebol pensa, nossa, eu devia estar estudando. A sensação de autocondensação é uma constante. Se você programar todas as suas atividades, poderá realizar cada uma na sua devida hora. Isso ajudará bastante para que se possa tirar o maior proveito possível de cada tarefa desenvolvida. E retomando a nossa pergunta inicial, quantas horas eu devo estudar por dia para ser aprovado? Podemos dizer que o número ideal de horas a estudar é o maior possível, mantendo a qualidade de estudo e principalmente a qualidade de vida. Assim, se você pode ter 2 horas diárias para o seu estudo, faça com que essas 2 horas tenham o melhor rendimento possível. Estude com técnica, com estratégia. Caso possa estudar 4 horas com qualidade, estude. Se você tem 10 horas livre por dia, mas seu limite físico se esgota às 6 horas, respeite isso. O ideal é aliar a quantidade com qualidade. Não adianta estudar 10 minutos por dia com qualidade e nem 10 horas sem ela. Dito isso, eu dou os meus mais sinceros, bons estudos e boa prova.